Oi, gente. Continuando com esse projeto Brasileiros Estrangeiros como eu. Hoje eu vou conversar com a escritora Gisele Fiorini Bono. E é uma honra tê-la aqui no nosso projeto Brasileiros Estrangeiros como eu, contando a sua trajetória, a sua experiência como estrangeira aqui na Alemanha. É uma honra para mim. Seja muito bem-vinda. Eu quero Obrigada. pedir licença para você, antes de mais nada, e saudar a minha ancestralidade, porque eu estou aqui hoje graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Gratidão. Gisele, a palavra, passo a bola para você. Se apresente, conte um pouco da sua história, há quantos anos você mora na Alemanha, o que você faz? Eu já disse que você é escritora. Bom, primeiro eu te agradecer de novo, né, pela oportunidade. Fiquei super feliz com o seu convite. E minha história. Então, minha história... Na Alemanha eu estou há 6 anos. Espera que agora eu tô... Na Alemanha eu estou faz 6 anos. Vim em 2014 com meu marido, que é alemão, e com os nossos 2 filhos. E nasceram no Brasil, então. Sim, meu marido morou no Brasil, a gente casou e ele ficou no Brasil 9 anos. Meus filhos nasceram lá. E aí a gente, em 2014, decidiu vir, porque nunca foi um pensamento dele de, não, eu tenho que ir para a Alemanha. Nunca existiu isso. Quando a gente começou a namorar, ele decidiu ir para o Brasil sem nem planejou, né? Assim foi, não, vem. E ele é muito brasileiro, né? Muito. Meu marido, eu falo que nasceu no país errado, porque, gente, é muito brasileiro. Gosto de tudo, assim, do Brasil, tudo. Que bacana, que legal. É É um aquele alemão do aquele Paraguai, que, seu marido? às vezes, ele chega aqui em casa, né? Quando eu ouço o carro chegar, tá tocando um forró alto, assim. É mesmo. Eu falei, Um ele forró chegou lá. alto. Ele ouve umas coisas que eu mesmo nunca ouvi. Ele ouve calypso, ele ouve forró, ele ouve axé, assim, muito É interessante. mesmo. E a gente estava bem no Brasil, morava em Campinas, eu sou de São Paulo, mas cresci em Campinas, morava em Campinas, a gente estava bem lá. E aí vieram as crianças, né? E sempre foi uma preocupação dele, minha também, nossa, de que as crianças aprendessem alemão, Sim. de sempre. Então ficou decidido que ele só falaria alemão com as crianças. E Sim. a gente percebeu que, assim, só o pai falar alemão não basta muito, não. Quando é a mãe, as crianças Parece que é um desenvolvem pouco esse... diferente. É diferente, né? Até pelo tempo que passa juntos, né? Sim. Geralmente o marido não está em casa a maior parte do tempo, né? Do dia, né? Então não tem tanta exposição. E aí a gente percebeu que só ele falando, as crianças estavam muito passivas. Elas entendiam tudo e ficava aquela conversa meio de doida, né? Elas entendiam absolutamente tudo que ele falava, só que elas respondiam em português, né? Sempre, sempre assim. Tá. E aí a gente colocou numa escola bilíngue, alemã, português, né? Onde aprendi alemão e português, lá perto, em Valinhos, perto de onde a gente morava. E era uma escola privada, caríssima, né? E mesmo esquema, as crianças entendendo absolutamente tudo, respondendo em português, né? Conversando sempre em português com ele. E aquilo foi frustrando um pouco. Eu percebi que ele estava ficando meio frustrado, assim, de perceber que eles não falavam, né? Não falavam, apesar de na escola falar alemão, né? Aprender em alemão e tudo mais. E aí eu, muito espertinha, um dia ele reclamando, a escola tá caríssima, né? Nossa, será que a gente vai conseguir mantê-los lá muito mais tempo? Eu falei, sabe onde eles aprenderiam alemão de graça? Na Alemanha. Claro. E Na aí Alemanha. eu pus uma sementinha lá na cabeça dele, tipo, a verdade, né? Por que a gente tá insistindo tanto aqui? E aí ele falou, eu vou dar uma olhada no mercado de trabalho da Alemanha, ver o que está acontecendo. Mas ele estava muito feliz lá, então eu nem me preocupei. Ele estava feliz no emprego, a gente estava super bem, tinha uma casa gostosa, as crianças felizes, minha família lá, eu felicíssima, né? Enfim, e ele começou a procurar e achou, né? Quem procura acha, né? Ele achou. Quem procura acha. É bom Então, procurar coisas boas, cuidado, não é? aquela coisa, cuidado com o que você deseja. Né? Que E pode aí ser que ele você procurou, consiga. e aí ele chegou um dia e falou, então, agora a gente tem que decidir, vamos ou não vamos? E aí foi assim,
Eu falei, então vamos, né? Vamos tentar. E aí eu comecei a pensar em outras coisas, né? Eu já trabalhava no Brasil há 25 anos como professora de inglês, uma coisa que eu gostava muito, era professora professora de particular. inglês. Uhum. Então a minha vida era isso aqui, ó. Era sentar e conversar com as pessoas, né, o dia Sim. inteiro, só que em inglês. Então, uma coisa que era muito prazerosa. Os meus alunos viravam amigos, viraram comadre. É uma coisa muito boa, mas eu pensei, poxa, 25 anos, né? Eu podia agora me dedicar, de repente, num outro lugar, com mais tempo. Eu vim na ilusão de que na Alemanha eu ia ter tempo. Aí eu pensei, com mais doce tempo. Ilusão, doce engano. Eu não vou trabalhar a princípio, eu vou me dedicar a escrever. E aí eu vim, assim, e caí de paraquedas completamente. Você já escrevia no Brasil? Eu sempre escrevi, assim, desde adolescente, mas era aquela coisa, eu escrevo para mim, não mostro para ninguém. Então, nunca tinha publicado, então. Nada. Eu tinha publicado um conto numa coletânea, numa antologia, mas assim, nem esse ninguém ficou sabendo. Eu guardei para mim, aquela coisa, até o livro era uma coisa, sim, que eu não me expunha de jeito nenhum. Tinha muito medo da crítica, tinha muito medo da exposição, enfim. E aí eu pensei, mas de repente na Alemanha eu vou ter tempo, né? Vou estar em outro ambiente, não vou trabalhar. Você é dona de casa, né? Vou ter tempo. Não, e eu pensei, vou estar em casa, né? Que em casa a gente tem tempo, né? Que ilusão. Tem tempo, coisa nenhuma, exatamente. Né? É ilusão mesmo. Aqui. Aí eu vim, mas assim, eu conheci a Alemanha, já tinha vindo várias vezes, mas sempre assim, para ir na casa dos meus sogros, né? Então, o meu conhecimento de Alemanha era o aeroporto de Frankfurt, por causa da minha sogra, que aí, aliás, perto de você. Então, perto de Freiburg. Era esse meu conhecimento de Alemanha, eu não conhecia praticamente nada. Eu tinha viajado pouquíssimo aqui, era sempre ficar. Porque meu marido, quando vinha, ele queria ficar com os pais, né? Não queria ficar passeando. Claro. Eu entendo. Então a gente ficava sempre na casa dos pais, às vezes 2 semanas, 3 semanas, mais lá, né? E então eu tinha uma ideia de Alemanha muito vaga do que era viver na Alemanha, né? Sim. Fazia curso de alemão no Brasil, assim, empurrando com a barriga, sabe aquela coisa assim? Faço para não dizer que eu não faço. E ia, tava indo assim, nesse esquema. Quando eu vim para cá, eu vim esperando algumas dificuldades, assim, né? Mas ainda assim foi um choque enorme. Mas mesmo sabendo inglês, você não ficou muda porque você sabia inglês. E eu tinha também essa ilusão. Era professora de inglês há 25 anos. De que eu sabendo inglês, isso ia facilitar muito a minha vida, o que não aconteceu. É mesmo. Porque eu acho que se você muda para Berlim, ou se você muda para Munique, ou para Freiburg, que são cidades grandes, até para Nuremberg, eu acredito que isso realmente faça uma diferença na sua vida, muito relevante. Mas eu vim para uma cidade de 3 mil habitantes, no meio do nada. Eu acho que é uma Dorf, né? É considerada mas Dorf. É muito pequenininho, né? Então, assim, as pessoas aqui, eu descobri depois, até falavam inglês, mas se recusavam a admitir isso. Se recusavam a falar inglês com você. Então, quando eu cheguei, eu falava assim, você fala inglês? Não. E aí, depois, quando estava uma situação assim insustentável, de repente a pessoa via, não vai ter jeito. E aí desembestava, falar inglês, e eu falava, não é que a pessoa fala. Para que me fez passar todo esse nervoso aqui? Mas era. E as pessoas falavam, porque eu não falo bem, porque eu tenho vergonha, porque eu só aprendi na escola. Eu pensava, pelo amor de Deus. Que bom isso. Eu acho que isso foi ótimo, porque a gente pode ver que não somos só nós que sentimos medo, insegurança e vergonha, né? E isso aconteceu várias vezes comigo. E as pessoas falavam, não falo, não. E aí, quando não tinha jeito, porque via que não ia sair nada de mim, elas falavam e resolviam logo que tinha que ser resolvido, né? E elas sempre admitiam isso. Eu falo, mas eu tenho vergonha, eu tenho insegurança, eu não aprendi muito bem só na escola. E falavam bem, se comunicavam muito melhor do que eu em alemão. Né? E mesmo assim ainda se sentiam, né, muito inseguras. Acho que é um processo natural, né? Porque se não fala no dia a dia, se não usa no dia a dia, né? Eu não falo inglês, eu cheguei aqui e fiquei muda. Porque não aprendi alemão no Brasil, nem visitei nenhuma escola, assim, nem para fingir que estava aprendendo, não passei por isso. E aqui, e não falava inglês, como eu disse. Então eu cheguei e fiquei muda, assim, um tempo. Não consigo nem imaginar, porque, olha, para mim já foi tão difícil e eu sabia muito pouco, eu sabia pouquíssimo, assim, praticamente nada.
e sabia inglês, mas mesmo assim foi tão difícil. E eu conheci também várias pessoas que chegaram aqui sem absolutamente, né, ter para onde correr. E eu penso, deve ter sido muito estressante. Por outro lado, essas pessoas, depois assim, de 6 meses, me davam baile já. Porque não tinha jeito, né? E a Porque já pessoa estavam falando alemão tão bem, tão fluentemente, assim, 6 meses. eu Uau. encontrei pessoas que eu encontrei num dia e elas tinham acabado de chegar totalmente perdidas, e dali um ano a pessoa estava fazendo absolutamente tudo sozinha, se Então, virando. essas E eu pessoas têm ficava, o natua talent, têm o talento natural. mas eu acho, sabe o que é isso? É a tal da água batendo na bunda. A pessoa aprende a nadar, né? Ai, E é. A como eu tinha essa necessidade. muleta do inglês, eu ficava ali, né, na minha zona de segurança. E eu tinha uma segunda muleta que era o meu alemão, que era o meu alemão particular, meu marido. O seu E aí marido, o seu alemão tudo que particular. eu precisava fazer, arrastava ele junto, né? Se tinha uma coisa mais complicada, eu tenho que levar as crianças ali para fazer um exame específico. Você vem junto. Mas quem não tem, né? E como faz? Aí a pessoa Quem não tem? Um dá, e alemão não tem particular, uma jeito. alemã particular para arrastar, né? Exatamente. Então eu percebi que foram duas coisas que a princípio pareciam uma benção, mas foram uma maldição, porque me atrasaram muito também e me impediram assim de me jogar para a vida, né? Me jogar para o mundo, realmente. Você vê como tudo tem o outro lado, né? Mas E isso é que é foi, bacana, tudo tem dois lados da moeda, né? E como exatamente. foi, Gisele, esse seu processo com a escrita? Você tem 4 livros publicados? 3, Então, 4? aí eu cheguei aqui em 2014 e absolutamente perdida em todos os sentidos, né? Emocionalmente muito mexida de ter saído do Brasil, né? Na Sim. época eu tive que deixei minha mãe sozinha lá, que morava na esquina da minha casa, sozinha, porque a gente não tem parentes lá em Campinas, só minha mãe. Então deixei minha mãe. Meu filho, eu tenho um filho do meu, de outro relacionamento de 31 anos, que na época estava na Holanda, fazendo um mestrado aí. 31 anos, um moço de 31 anos. Tenho os dois menores, que agora Você com essa carinha de menina é mãe menores. de um garoto de um homem de 31. Eu falei, olha, ninguém mais se surpreende com esse fato de que eu tenho um filho de 31. Eu me surpreendo, tá? Eu me surpreendo. E aí, então eu já estava emocionalmente muito abalada, assim, né? E Claro. cheguei aqui, mas eu estava ainda bem positiva, estava muito positiva, Sim. assim, abraçando. Eu não vim amargurada, eu não vim frustrada, não. Cheguei aqui e falei, não, vamos lá, vamos encarar, vai ser legal, tudo vai ser bom. E aí acontecem várias coisas, claro, né? Então, meu primeiro ano aqui, ele foi de uma riqueza, para usar uma boa palavra, assim, inacreditável, de todo tipo de experiência, né? Tanto os perrengues engraçadíssimos, aquelas coisas que a gente faz que você pensa, não acredito que eu estou fazendo isso. E tudo, né? Ao mesmo tempo, tudo tem uma melancolia misturada com uma excitação das coisas novas, né? Sim. Uma Né? mistura, né? Tem um deslumbramento, porque realmente tem coisas aqui que são deslumbrantes, né? E a gente fica muito encantada, e ao mesmo tempo tem uma coisa que a gente fica, às vezes, muito angustiada, ou fala, ai, eu odeio, por que aqui eles fazem as coisas desse jeito? Então, é uma Quando a gente mistura de entra no sentimentos. processo de comparação, né? Quando a gente começa a comparar. Assim, é inevitável, né? Porque É, você fala, não, no Brasil não é assim, não. Isso vale para o bom e para o ruim. Para o bom, é. né? Para as coisas boas, você fala, ai, que pena que no Brasil não é assim, mas as coisas tem que usar, não, no Brasil é melhor. É uma pena a gente fazer essa comparação. Quer dizer, acho que a gente faz um tempo, quando a gente chega, e depois para. Eu não parei até hoje. Hoje, eu já parei faz tempo. Eu moro o dobro que você, eu moro há 12 anos. Eu já parei, faz tempo que eu parei. Não, eu não parei até hoje, eu faço Acho que isso a até hoje. tendência natural é parar de fazer as comparações. Eu acho que assim, eu não fico comparando no sentido, sabe, isso aqui acho que é inevitável, né? Acontece coisas aqui que eu falo, gente, só na Alemanha uma coisa dessa pode acontecer. E tem coisas que quando eu ouço alguém falar, ai, só no Brasil, eu falo, não, não é não, só no Brasil. Isso acontece em todo lugar, eu corro defender, assim. E realmente, assim, é muito interessante. E ao mesmo tempo que você vê as diferenças, você vê as semelhanças. Tipo, ser humano é Sim, ser humano em todo lugar, né? é, é.
E você vê que, assim, as falhas, né, às vezes, na comunicação, isso acontece também em todo lugar. Então, eu passei por Sim, coisas acontece aqui. entre brasileiros, entre alemães. É uma questão humana, das relações humanas. Exatamente. Você percebe que não é porque a pessoa é alemã que aquilo necessariamente vai funcionar, né? E se fosse um Uhum, brasileiro não funcionaria ou vice-versa. sim. Então, ao mesmo tempo que você compara, eu acho que no começo é um processo tipo, a gente fica naquela, tô perdendo ou tô ganhando de estar aqui, né? Então, eu conheço muitos brasileiros que chegam aqui absolutamente deslumbrados e começam a falar mal do Brasil. Ah, porque aquele lugar, Ah, porque e eu, assim, odeio esse tipo de coisa, porque, eu né, também, odeio. Quando alguém eu começa também. a falar mal do Brasil, eu já falo, bom, já sai de perto antes que eu comece a É, discutir. é. Porque Eu, realmente é uma coisa que me incomoda muito, porque todo lugar tem seus pontos maravilhosos e tem seus pontos terríveis sim, também, todos né? os lugares, sim. Exato. Então hoje eu não vejo mais assim, eu estou perdendo ou estou ganhando de estar aqui. Eu penso assim, tudo é acréscimo na vida, né? Tudo é Tudo. acréscimo, tudo é Tudo, experiência. exato, tudo está agregando, né? Seja a Uhum, experiência boa ou ruim. E aí, uhum, esse primeiro ano meu aqui, assim, foi tão rico, mas de tantas coisas, né? Além de estar num lugar novo, numa cultura completamente diferente da minha, hum. eu tinha as crianças comigo o tempo inteiro, o que também não acontecia no Brasil, porque no Brasil eu Aham, trabalhava, né? Então, uhum, e no Brasil a gente tem aquela coisa de 1000 atividades, vai muito na casa dos outros, né? Minhas crianças toda tarde estavam na casa de alguém, ou, né? sim, Então, era uma convivência hum, também diferente. Eu tinha minha uhum, mãe, então as crianças ficavam muito na casa da minha mãe, né? Então, assim, eu pegava meu marido, a gente ia no cinema, deixava as crianças com a minha mãe. Chegou aqui, era o tempo todo os quatro. não tinha mãe para deixar as Não crianças, não tinha tinha. mãe, não tinha amiga, não tinha babá. Eu Uhum, nunca tive babá, mas enfim, não tinha, né? A minha uhum, babá era minha mãe. Eu não tinha ninguém. E aham, realmente era aquela convivência com as crianças o tempo todo, que foi também muito rico, porque daí eu comecei a observar muito mais, né? uhum, Ver como eles interagiam um com o outro. O que no Brasil também acontecia menos, porque minha filha tinha muitas atividades, era um pouco mais velha, o meu menor já ficava mais na minha mãe enquanto eu trabalhava, né? E uhum. aqui foi muito rico isso também, de ficar com eles o tempo E todo. a aproximação sua com as crianças, né? Sim, que também tem seu lado bom, também tem seu lado ruim. É, Porque você tudo, fica tudo. como tudo, porque você É, fica com eles e é uma delícia, e você fala, nossa, meus filhos precisavam disso. Mas tem horas aham. que você fala, mas eu preciso também ficar um pouco fora daqui. E não dá, porque E você ter um não tem tempo para como você sair. mesma, não é? Não tem, não existe, né? É. Mas eu tinha, na verdade, assim, daí eu me vi de repente muito tempo dentro de casa, sem eles também, porque eles ficavam na escola até as 4 da tarde, quando Uhum. eles estavam na escola aqui, no kindergarten. E aí eu me vi No de Jardim da repente em Infância. casa. É o Jardim da Infância. É. Só para quem tá, Escolinha. quem não No sabe Brasil a alemão, gente né? chama de escolinha, né? No Brasil eu Escolinha. falava, meu filho vai para a escolinha, minha filha vai para a escola. É. E aí eu me vi também com muito tempo, e eu pensava, e assim, muito tempo, entre aspas, porque era casa para limpar, comida para fazer, né? Outra coisa que é muito Uhum. diferente aqui, porque no Comprar Brasil você fala, comida. no Brasil você fala, vamos comer ali na padaria no self-service, é baratinho, você vai lá e pronto. Pois Aqui nem é. isso tem, né? Aham. E ainda mais que eu vim morar num lugar muito na roça, eu falo, né? Não tem nada, não tem nada. Minha cidade não tem absolutamente nada, né? Então, era o tempo A cidade todo, né? maior perto de vocês, qual é É mesmo? Erlangen. 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 Uhum. Mas, assim, maior para a Alemanha, né? Para o Brasil é uma microcidade, tem 100 mil habitantes. E tem 100 mil absolutamente habitantes. tudo aqui, né? No Brasil, uma cidade Sim. de 100 mil habitantes, geralmente também não tem nada. É. Uhum. É bem interessante isso também. Você E estranhou muito deixar Campinas e morar num lugar com 3 mil então, habitantes? Foi assim, para difícil? falar bem a verdade, isso eu gostei. Assim, eu sou uma pessoa Hum. muito caseira, eu não sou uma pessoa Uhum. de cidade, não, eu não sinto essa necessidade de estar lá no meio da agitação, não sou uma pessoa da Ah. noite, então nada disso me Uhum. incomodou. Eu gosto Sim. mesmo de ficar em casa, eu gosto do silêncio, eu moro num lugar onde você não ouve absolutamente nada, só passarinho. E assim, eu adoro isso, eu gosto muito mesmo. Aham. Então, isso não foi uma coisa que me incomodou. Que Mas, bom. lógico, tudo pegou, né? Pegou.
de repente você não tem mais a rotina de trabalhar, de conversar com as pessoas, como eu fazia. Eu conversava com as pessoas todo dia, o dia todo, né? Era essa Sim, minha trabalhando, dando aula, sobretudo. E a minha aula era aula particular, então a maioria era ainda de conversação, era bater papo, assim, basicamente. Então era isso. De repente não tem mais isso. Aí eu me vi em casa com as crianças, né, indo para a escola, sozinha. E aí eu comecei a postar loucamente no Facebook, que era uma coisa que eu não fazia no Brasil, mal tinha Facebook, mas comecei a postar para sentir, de alguma maneira, uma ligação com as pessoas, né? Sim, sim. Que eu deixei para trás. E aí eu comecei a postar muito e eu percebi que eu tinha ali uma coisa para contar, que era justamente essa experiência que eu estava passando, né? Então, se eu tinha ido no supermercado e eu tinha passado uma vergonha lá, porque tinha acontecido X, Y, Z, e eu falava sobre aquilo, eu percebia que aquilo me fazia bem, as pessoas se interessavam, gostavam de ler, e aí eu percebi que aquilo era realmente interessante. E aí eu fui juntando esse material, e tanto que o primeiro e o segundo livro, primeiro e metade do segundo, são 4 livros no total, depois eu mostro. O primeiro e o segundo livro praticamente estavam prontos, porque eram posts assim que eu tinha diariamente, né? Diariamente, e aí, olha que bacana. Porque, na verdade, o que são esses livros? São 4 livros que cobrem um ano, são 365 dias, do meu primeiro ano aqui. Só e você fez postagem diariamente? Então o livro é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, assim. Uau. E aí, como eu tinha todo esse... como era muito grande, se eu fosse lançar um livro só, ia ficar uma coisa enorme. Sim. Aí eu pensei, eu vou dividir em 4, eles mais ou menos vão cobrir, cada um cobre 3 meses, que dá aproximadamente uma estação, porque quando eu cheguei eu estava no outono, aí veio o inverno. E aí eu fiz 4 livros de uma mesma série, com subtítulos diferentes, que cobrem esse primeiro ano. Então, os 2 primeiros livros estavam praticamente prontos, porque eram muitos posts que eu tinha. Os outros, realmente, eu tive que escrever, olhando nas fotos, lembrando de algumas coisas. Eu tinha anotações, eu tinha um diário que eu mantinha. Os outros, realmente, eu escrevi. Mas os primeiros, praticamente, se escreveram, porque eu estava bem no meio daquela novidade toda, escrevendo muito, contando muitas coisas que estavam acontecendo. Então é isso, ele cobre esse primeiro ano, e é interessante observar agora, né, que eu tenho esse distanciamento, que você vê ali todo o processo, né? Então, assim, de quem chega e está animadíssima, aí começa a dar um desânimo, aí você começa a pegar um pouco de birra das coisas, aí você começa a querer se levantar. Então, porque as coisas não funcionam, porque não é bem assim. Eu não aprendi nunca isso aqui, eu quero ir embora. Idioma horrível, mais difícil do mundo. Sabe, daí, assim, você vai vendo os altos e baixos, né? Até do humor, né? Tem dias que você tá ótimo e tem dias que você não quer sair da cama, né? Então,